Olá, boa tarde, pessoal. Como é que estão? Muito bom ver vocês aí de novo aqui nos nossos encontros de webinar de atenção à gestante. Hoje a gente está começando efetivamente o primeiro encontro de conteúdo técnico. A gente teve aí no mês passado o anúncio, né, desse ciclo de seminários aqui da planificação, que vão estar dedicados aí a discutir desde o planejamento familiar até os primeiros 1000 dias do bebê. Para quem não conseguiu pegar a programação toda, a gente joga aqui daqui a pouquinho no chat para vocês poderem ir acompanhando, participar dos próximos encontros. Mas a ideia é a gente conseguir daqui até o final do ano percorrer todo esse itinerário, né, compartilhar com vocês aí um pouquinho de, né, de ideias, de boas práticas que estão associadas a fazer aí um manejo mais adequado da gestante. Assim como nos próximos encontros, a gente vai ter aqui, capitaneando a conversa, a doutora Cida Traversin, que é a nossa obstetra aqui do projeto, e em cada encontro a gente vai ter aí mais algum outro visitante, né, que vai estar aqui contribuindo com conteúdo. Hoje eu queria agradecer aí a presença da doutora Ana Carolina Nunes Ferraz, que é obstetra também, estará conosco aqui nessa tarde para bater um pouquinho o papo sobre a questão especificamente do planejamento familiar, tá bom? Esse projeto faz parte, né, das iniciativas da planificação. Todo o conteúdo vai ficar gravado e disponível no nosso site. Então, assim que concluir aqui o evento de hoje, a gente deixa depois disponível para vocês. E como a gente combinou no encontro de abertura, quem conseguir participar da série toda e dos encontros também, a gente vai fazer um certificado de participação desse ciclo como um todo, mas cada encontro que vocês participam, ao assinar as listas de presença, vocês vão receber ali um certificado de participação desse encontro em específico, tá bom? Um bom encontro aqui para todos nós. Palavra aí contigo, Cida. Olá, pessoal, boa tarde. Bom vê-los novamente. Hoje a gente vai conversar um pouquinho, né? Como a gente tinha combinado desde do nosso primeiro encontro. A gente vai tentar transformar nossa conversa num bate-papo para que todo mundo participe, para que vocês tirem as dúvidas. Hoje a gente trouxe a doutora Ana Carolina, né? A Carol, além de é, obstetra, ela tem especialização em ginecoendócrino, então a gente consegue tirar muitas dúvidas com ela a respeito de contracepção, né? Depois de outros assuntos. E hoje a gente vai abordar, né? Por que que a gente tem que falar de contraceptivo se a gente está falando de gestante, né? Parece até meio estranho o nosso primeiro encontro justamente ser de contracepção, né? Deve estar pensando, poxa, mas nós estamos falando de contracepção justamente quando o contraceptivo falhou, né? Muitas vezes. Mas é justamente nesse momento que a gente vai perceber para com essa mulher a possibilidade dela estar prevenindo, né? Já que ela está gestante agora, mas prevenindo a próxima gestação, né? Quanto que é importante a gente ter esse planejamento das gestações e a gente engravidar não sem querer, mas a gente engravidar quando a gente quer, quando a gente está preparado, quando a gente quer essa criança ao nosso lado, né, que vai se tornar um adulto e a gente sabe que é um processo de muito amor, mas também é um processo complicado quando a gente não está esperando e acontece por acaso. Então, a gente vai começar justamente falando sobre isso com a Carol. Por favor, né, interajam com a gente, perguntem que é isso que faz com a webinar seja interessante. Então, Carol, eu vou começar com a primeira pergunta, porque o pessoal normalmente começa meio tímido, né? Sim. E aí a gente quer que o pessoal se anime. É, por que não confiar só na amamentação, né? Se todo mundo fala, amamenta direitinho, se só amamentar não engravida. E aí a gente vê, né, elas voltando gestantes no puerpério. Por que não confiar só na amamentação como um método contraceptivo eficaz no puerpério? Boa tarde a todos. Primeiramente, eu quero agradecer esse convite de estar aqui com vocês. É um prazer poder bater esse papo, estar aqui falando, como você disse, Cida, de contracepção no momento de uma gestação, que é realmente algo importante. A gente sabe que uma gestação no puerpério é muito difícil, né? Quando a paciente engravida logo em seguida, e acaba tendo um intervalo interpartal muito curto. Então, a gente tem que realmente abordar esse assunto até às vezes durante o pré-natal. Isso é muito importante, eu achei muito legal essa iniciativa. E essa pergunta é uma pergunta que
acho que a gente sempre responde no consultório, né? Por que que a gente não vai confiar só no método de amamentação, que é o método de LAN, que a gente chama? Teoricamente, é um método seguro, a gente tem em torno de 98% de chance de eficácia. O nosso grande problema é que ele é cheio de pequenos detalhes, porque a ideia do método LAN é manter a prolactina sempre alta para poder fazer a inibição do eixo hipotálamo-hipófise, né? O problema é que precisa ter uma amamentação 100% exclusiva. É seguro, como a gente sabe que a Sociedade de Pediatria pede pelo menos 6 meses de amamentação exclusiva, então é durante esse período que ele é relativamente seguro. Relativamente não, ele é bem seguro, mas o nosso maior problema é que tem que ter intervalo curto entre as mamadas, tem que ter garantia de que é uma amamentação exclusiva, então o bebê não pode estar usando fórmula nem para complementar. A amamentação durante o dia tem que ter um intervalo curto, entre 3 a 4 horas a cada amamentação, à noite no máximo 6 horas. E como hoje a gente defende a amamentação de livre demanda, é muito difícil a gente defender esse tipo de regulação para manter o nível de prolactina alto e manter uma contracepção eficaz. Então, hoje a gente acaba orientando, tentar colocar um método contraceptivo junto para que tenha a menor chance de uma gestação inesperada logo em seguida da gestação que ela já está tendo. E qual seriam esses métodos, Carol, que a gente recomenda no puerpério que traga segurança contraceptiva e que também não coloque nenhum tipo de risco, né? A gente sabe que os riscos são pequenos, mas a gente sabe que pode ter passagem hormonal para o leite. Qual que seria o contraceptivo seguro para a gente estar usando nesse período? Hoje, até por causa disso, tem bastante coisa bacana na literatura, até a liberação para início do uso é mais precoce do que era no passado, porque no passado a gente iniciava a contracepção só após o término do puerpério, só após 6 semanas do parto. Hoje, a própria Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia já defende a contracepção precoce, muitas vezes em sala de parto, ou no puerpério imediato. Então, a gente pode usar métodos contraceptivos não hormonais, como o DIU, que a gente hoje tem projetos para pôr DIU intraparto. Pode ser o DIU hormonal também, tá? Outros métodos você pode iniciar imediatamente após o parto, é o Implanon, o implante. E até os métodos à base de progestágenos hoje, como o desogestrel, também pode ser liberado imediatamente. Tem algumas pessoas que preferem postergar um pouquinho mais, para 3 semanas ou 6 semanas pós-parto, mas pensando na segurança da paciente, o progestágeno isolado é bem seguro, porque ele não tem risco tromboembólico, que é uma das grandes preocupações no puerpério imediato, mas e traz uma segurança contraceptiva adicional ao método da lactação. Isso, claro, para os pacientes que querem amamentar. Quando elas não querem amamentar, que a gente pode pensar em método contraceptivo, não querem ou não pode por algum motivo, né? Contraceptivo que possa ter estrogênio, aí a gente não pode passar imediato, a gente tem que esperar aí de 3 semanas ou 42 dias após o parto, porque o estrogênio, sim, ele tem um fator tromboembólico importante e ele tem um fator relacionado à lactação propriamente dita, porque ele tem a passagem pelo leite e pode trazer complicações, inclusive para o neném, como algumas alterações relacionadas ao desenvolvimento do bebê. O pessoal continua tímido, Carol, ninguém quer conversar com a gente, então vamos continuar conversando nós duas. Você estava falando, né, o quanto é complicado para a gente descobrir que essa mulher no período puerperal já está gestante, né? E a gente sabe que isso pode levar a repercussões, inclusive de trabalho de parto prematuro. Algumas literaturas falam, dependendo se foi cesárea, se o período interpartal for curto, a gente tem uma tendência maior a indicar cesárea. Então, pessoal, essa é a nossa preocupação. E fora, né, todo o resto que a gente sabe que é uma preocupação, principalmente na população que a gente lida, né? É uma população, às vezes, com baixa renda, e você vai ter mais uma criança nessa família que tem dificuldade para se manter. Então, a gente precisa estar sempre abordando isso. E a gente esquece de abordar isso no pré-natal. Veio uma pergunta: quais são os maiores riscos associados à gestação com espaço curto de tempo?
é aquilo que eu estava falando, né? Algumas literaturas falam de trabalho de parto prematuro, falam de se você tem uma cesárea, você tem uma predisposição maior a indicar cesárea. A gente tem que entender que esse corpo ele nem se recuperou de uma gestação e ele já está se colocando numa nova gestação. Então a gente não se discute muito isso na literatura, qual é o intervalo seguro, mas o que se mais recomenda é pelo menos um ano, né? O ideal seriam 2 anos entre uma gestação e outra. Isso é uma discussão que a gente ainda não tem ainda claramente definido qual que seria o intervalo, vamos dizer, seguro. Ó, já tem vindo pergunta, Carol, agora o pessoal começou a se animar. Sim, eu vi. O tio hormonal utilizado no período puerperal interfere na amamentação? Não, pode ser utilizado de forma segura, inclusive como uma opção de método intraparto. Fez o parto e faz a inserção do DIU. Pode ser o de cobre, pode ser o hormonal, não tem problema. Não traz nenhuma repercussão, não. O Implanon está disponível na PS justamente para fortalecer o conhecimento dos territórios. Isso é uma coisa que a gente tem recebido com mais frequência, né? A gente está tendo mais disponibilidade ao Implanon. A gente gostaria de ter mais, principalmente nos hospitais. Eu não sei como é que está a realidade de vocês, mas a gente ainda não consegue ofertar Implanon para todas as puérperas que desejam, e às vezes nem quando a gente tem uma indicação mais precisa. Então, a gente tem preconizado muito, né, no puerpério, colocar para pacientes adolescentes, né, nossa grande preocupação é que essa adolescente não volte gestante, pacientes usuários de drogas ilícitas, né, então a gente tem tentado ofertar, mas aqui em São Paulo a gente não está conseguindo nem ofertar de forma adequada para todas essas mulheres, né? Que a gente considera de mais vulnerabilidade, pacientes moradoras de rua. Então, porque muitas vezes a gente vai perder essa mulher no período puerperal, né? Ela não vai fazer esse acompanhamento no pós-parto, e se a gente não entrar com uma contracepção inicial, já na maternidade, né, Carol, a gente tem um grande risco de ter essa mulher de novo gestante e sem as devidas orientações, né, porque muitas vezes elas não vão respeitar nem o período puerperal sem ter relação. Então, a nossa preocupação muito grande com essas mulheres que acabam nos nossos hospitais e que a gente precisa acolhê-las de forma adequada e não achar que é tudo responsabilidade dela, né? Que ela vai procurar a unidade básica de saúde, que ela vai fazer esse planejamento de forma adequada. Então, a gente também tem que reconhecer esses casos no período puerperal dentro do hospital e minimamente ofertar um contraceptivo seguro, por isso a opção pelo Implanon, né, Cá? Porque ele tem uma duração maior, a Carol coloca bastante Implanon. Então, Carol, se quiser falar um pouquinho a respeito. O bom do Implanon, não só nesse período como um todo, é que ele tem uma durabilidade de 3 anos ainda no nosso país, mas já está migrando para 5 anos, é que falta a Anvisa aprovar essa liberação para 5 anos. Então, ele é um LARC, mas o mais interessante é que nenhum método contraceptivo disponível é tão eficaz quanto o Implanon. Então, isso é muito legal pensando em saúde coletiva. A chance de falha do Implanon é de 0,5%. Nem métodos cirúrgicos têm essa eficácia tão boa, nem vasectomia, nem laqueadura. Então, é um método muito bom e muito seguro para as mulheres puérperas, em vulnerabilidade ou não, porque um outro ponto que eu acho muito interessante da gente lembrar na gestação, como disse a Cida, mesmo no próprio puerpério, porque algumas não respeitam esse período, é que a paciente, além de ter todo um ambiente de vulnerabilidade, ela é vulnerável emocionalmente, é um período muito difícil, né? Então, uma nova gestação, nesse momento de vulnerabilidade emocional, é pedir realmente para a gente ter um quadro mais dramático. Então, o Implanon é um método, assim, que ele precisa, de fato, ser usado de forma entusiasta. A única coisa que algumas pacientes sentem com o uso do Implanon e que é um pequeno desafio para a gente, é que no início do uso, é que as puérperas sentem um pouco menos porque elas têm loqueação, mas
início do uso, principalmente os 6 meses, ele tem um sangramento muito irregular, tanto que tem várias discussões de como controlar esse sangramento e a gente tem tido algumas dificuldades ainda. Mas não tem método, pensando em saúde coletiva, mais seguro e mais simples de se usar. O DIU é bom também, não temos dúvida, mas pensando em eficácia contraceptiva e estatística, ninguém ganha do Implanon. Eu acho que uma coisa importante para a gente discutir, tá? Porque muitas, né, a gente já escutou muito isso no hospital. Ah, vão colocar um chip e elas acham que elas vão ser rastreadas, tá? Ah, é Então, a verdade. nossa função, a gente já escutou muito essa fala no puerpério, né? De meninas, às vezes adolescentes, não querendo colocar porque considera, é o do chip. Aí já chegou a falar isso para nós, ah, não, vou me rastrear. Então, a gente tem como função, né? Como pessoas que vão estar ofertando esses métodos contraceptivos, está tirando essas dúvidas, está tirando essas crenças erradas, né? Que vão rastrear, que é um chip, né? Porque o pessoal começou a falar que era um chip para a pessoa entender mais ou menos a colocação, e isso já foi levado para outra crença, outro universo. Então, a gente tem que estar conversando. Perguntaram aqui no chat, cara, se tem uma interferência do local de implantação do embrião a respeito do implanon. Acho que é a respeito do Acho que é a implanon, né? respeito do DIU, não? Do DIU ou do implanon? Acho que sim. Se for do DIU, pode, né? O DIU ele tem uma evidência científica de aumentar um pouco o risco de gestações ectópicas, em especial o hormonal, justamente pela ação local dele. Tanto o DIU não hormonal, que faz uma reação inflamatória, quanto o DIU hormonal, que além dessa reação de corpo estranho, ele também faz uma atrofia endometrial. Então, sim, pode acontecer mais alterações de implantação e ter mais risco de gestação ectópica, mas isso é a exceção, é muito raro de acontecer. Mas se eu falar que não, eu tô sendo negligente. Sim, pode acontecer. Mas isso, gente, lógico que pensando numa coisa programada, né? Mais para frente, tudo isso pode acontecer. Eu acho que a gente tem que pensar bem aqui. Eu vi que teve pessoas que colocaram, né? Aproveitar o programa de saúde na escola para identificar essas adolescentes. A adolescência é um período que a gente acho que tinha que focar muito na prevenção da gravidez, né? Porque se essa menina começa a engravidar, primeiro que muitas vezes vai abortar, né? Literalmente, agora falando abortar de uma outra forma, no outro uso da palavra, vai abortar toda a infância, a juventude dela, muitas vão deixar de estudar, e tem mais probabilidade de voltar gestante de novo. A gente não sabe o suporte emocional que essa família vai dar. Então, a gente evitar a gravidez nesse período, eu acho que é de extrema importância. De todos os períodos é importante, mas na adolescência, a nosso foco, ele tem que ser muito voltado a essa menina para evitar a gravidez nessa fase em que a gente sabe que vai modificar todo o projeto de vida delas, que muitas vezes já é um projeto que a gente não tem grandes expectativas, né? A gente sabe que muita da nossa população-alvo, ela já não tem grandes expectativas. E aí vir uma gestação é extremamente complexo para essa menina. Então, a gente tem que estar trabalhando com essas adolescentes. Quando a gente pega no hospital, já gestante, trabalhar com esse, ou no pré-natal, né, que é a nossa realidade, já trabalhar num método contraceptivo seguro, né? E como a Carol, a Implanon é bom porque assim, você não vai precisar lembrar de tomar, Sim. ele é seguro. Então, assim, a gente considera tudo de bom porque você coloca, a única preocupação depois é trocar e colocar de novo, se ela não desejar engravidar, ou quando ela desejar engravidar, tirar. É isso que a gente tem que pensar, né? É dar o direito a essa mulher engravidar quando ela quiser, e não por um acaso, como a gente vê a grande parte da população que nos procura. Ó, a Jaqueline escreveu, né? 3 adolescentes grávidas e de alto risco. E 2 delas, por questões religiosas, não pensam em se proteger.
E tem uma questão aqui que colocaram que eu achei legal também, que perguntaram se a gestação não planejada tem evidência de resultados mais desfavoráveis, né? E tem, tá? A gente vê na literatura que sim, que gestações não planejadas, principalmente como a gente colocou as adolescentes e tudo, tem mais risco, porque às vezes a paciente vai procurar formas não muito seguras de interromper essa gestação, então coloca mais em risco a paciente, tem mais chance de prematuridade, tem mais chance de problemas de peso ao nascer, restrição. Então, sim, existe na literatura muita evidência de que uma gestação não planejada pode trazer desfechos desfavoráveis tanto para o bebê quanto para a mãe. Aumenta o risco. Que é o que Casos de hiperemese gravídica refratárias, né, Carol? Pede-se para pesquisar a aceitação dessa gestação. Então, assim, a gente tem sim repercussões, mas acho que o grande foco é o que a Carol falou, né? De repente a gente colocar essa menina ou essa mulher em risco porque ela vai interromper essa gravidez de uma maneira não segura, né? A gente sabe que é o que eu sempre falo, né? Independente das nossas crenças religiosas, a gente, pessoa, pode ser até contra o abortamento, mas a gente tem que entender que isso vai salvar muitas vidas de mulheres no nosso país, né? Porque uma das causas importantes de morte materna é o aborto inseguro. Então, a gente vai pegar essa menina, essa mulher, muitas vezes em condições ruins quando estão vivas, porque podemos pegá-las sem vida já também. Então, vocês veem que falar de contracepção, ele abre um leque de importância muito, muito, muito grande, né? De qualidade, de você engravidar quando você deseja, como a gente já disse, de segurança, de uma gravidez mais segura, né? Com menos riscos. Então, é uma gama, por isso que a gente devia estar falando isso desde do porpério, né? A gente tinha que estar conversando com essas mulheres nesse momento. Você engravidou porque você quis? Foi de uma forma imprevista? Vamos pensar, então, agora a gente está fazendo para o seu pré-natal, mas já vamos começar a pensar em qual contraceptivo você vai querer fazer depois que o neném nascer? E às vezes a gente vai se deparar, né, como a Jaqueline, em pessoas que não evitam gestação por questões religiosas, e aí a gente sabe que a gente tem um outro problema, porque muitas vezes não vão aceitar nenhum tipo de contraceptivo, nem a tabelinha, né? Porque elas não aceitam nenhum tipo de contracepção. Eles acham que realmente as gestações devem vir de acordo com o que a crença deles acredita, né? Então, é uma coisa que a gente também tem que respeitar, tá? Cabe a nós respeitar, porque se a gente começar a questionar muito, né, Carol, a gente muitas vezes vai perder essa mulher, né? A gente perde a confiança dela. Uma coisa que você abordou agora, Cida, que eu acho muito legal, que a gente estava fazendo até uma discussão essa semana lá onde eu trabalho, é sobre esse início do pré-natal, como abordar a paciente. Como é importante a gente perguntar para a paciente se a gestação é planejada, se não é planejada, conversar sobre a parceria da paciente, porque às vezes a gente, como médico, a gente fica muito focado na parte técnica e esquece de fazer esse acolhimento mais emocional, que faz muita diferença no acompanhamento do pré-natal, inclusive interferindo em patologias que podem ser abertas, né? E a gente sabe que hoje a gente tem uma população mais tendenciosa à ansiedade, essas coisas, então é muito bacana ter colocado isso aqui. Eu acho bem interessante a gente pensar nesse tipo de abordagem. Ó, tem uma pergunta da Lucimara. Para mulheres maduras, qual a melhor indicação, DIU ou Implanon? Na verdade, a gente não tem muito, né, uma definição sobre qual é o melhor método para as mulheres maduras. Teoricamente, se a paciente não tiver nenhum tipo de patologia, vamos pensar em mulheres maduras acima de 40 anos. Se ela não tiver nenhuma patologia associada, ela não tem contraindicação a nenhum método. Para a gente definir qual é o melhor método, sempre tem que pactuar uma conversa com a paciente para ela poder, junto com você, definir o que seria melhor. Claro que se ela tiver uma hipertensão, um quadro de diabetes prolongado, aí a gente tem que evitar o estrogênio.
Mas entre o DIU e o Implanon são dois métodos muito bons para esse perfil de paciente. O que pode atrapalhar um pouquinho o raciocínio em cima do Implanon é que, dependendo da idade dessa paciente madura, se ela estiver naquela fase pré-menopausa, onde a menstruação já é muito irregular, às vezes o Implanon pode deixar um pouco mais no início do uso e desestimular a paciente a manter. Não que ele seja um método ruim, mas a gente sabe que uma das coisas que mais causa descontinuidade no uso de qualquer tipo de método contraceptivo é o sangramento irregular. Então, pode aumentar realmente a chance da paciente abandonar o método. Mas ambos são muito eficazes, ambos são muito bons, e a gente pode sim indicar de acordo com o que for melhor para a paciente e mais cômodo para ela. Não tem nenhuma contraindicação absoluta ou definitiva para esse tipo de método. A Eduarda fez uma reflexão, né? Eu acho que é importante que a Eduarda colocou, né? A gente precisa. A Carol fala muito isso também, não da gestação, mas ela fala muito da amamentação, né? Que a gente tem aquela teoria que amamentar é fácil, que amamentar é lindo, perfeito, maravilhoso, e a gente esquece das dificuldades da amamentação. Então, isso também vem, né, a favor da gestação, como a Eduarda colocou. A gente tem que lembrar que nem toda gestação é planejada, muitas não planejadas depois vão ser desejadas, e muitas não são planejadas e nem desejadas. E nossa função como profissionais de saúde é estar acolhendo essa mulher que nos procura. Não cabe a nós julgarmos, né? Cabe a nós acolher, entender, conversar, explicar para ela não fazer nenhum tipo de método abortivo arriscado, tá? Você não precisa dar o caminho de como ela vai abortar, mas você tem que orientá-la que métodos são extremamente arriscados, que ela pode morrer, que ela pode perder a vida. Então, a gente tem que estar pensando nisso e abordando isso. E com né, o acolhimento, quantas gestantes a gente viu, né? Carol faz também pré-natal, quantas gestantes que a gente viu que pelo acolhimento elas acabam aceitando a gestação e desejando, né? Querendo, se tornando um processo que no começo foi extremamente sofrido, num processo mais ameno, tá? E a gente tem que também lembrar que se esse processo de uma gestação não desejada acaba evoluindo com uma morte fetal, o quanto essa mulher se responsabiliza depois. Então, são coisas que a gente precisa estar discutindo nos nossos pré-natais e estar acolhendo essa mulher. Carol, veio uma outra pergunta da Priscila. Mulheres com alto risco cardiovascular, qual o método contraceptivo recomendado? Geralmente, depende, claro, do que a gente está colocando como risco cardiovascular aqui, mas de uma forma geral, a gente evita métodos com estrogênio. A maioria deles a gente tem que evitar porque são contraindicados, tem mais risco de tromboembolismo. Quando tiver uso, por exemplo, de válvula cardíaca sintética também é complicado porque faz mais risco de embolismo. Então, a gente evita métodos com estrogênio. Métodos com progestagênio são mais seguros, tá? A gente tem menos chance de ter problema com esses métodos. E se a gente puder optar por métodos como o DIU, que tem mais efeito local, melhor ainda. Naelson perguntou, considerando os possíveis efeitos colaterais do Implanon, especialmente as alterações do padrão menstrual, como os profissionais da PS podem conduzir a orientação às mulheres para favorecer a adesão e evitar a descontinuidade precoce do método? Essa é a pergunta que todo mundo quer responder, né? Porque é um dos grandes empecilhos realmente do Implanon. A gente tem hoje alguns estudos, até saíram estudos bem recentes sobre o uso do Transamin, né, do ácido tranexâmico, se tinha eficácia, e foi evidenciado que não tem, que ele não ajuda nisso. Então, a gente acaba utilizando aí métodos mais como anti-inflamatórios para tentar ajudar um pouquinho. Tem algumas literaturas que mostram, se você fizer uma associação estrogênica por um período, você pode melhorar, porque você melhora a estabilidade do endométrio. Dura se a paciente tiver contraindicação a essa associação, que aí a gente fica de mão amarrada, mas é o grande nó que a gente tem hoje, o controle desse sangramento irregular do início para evitar a descontinuidade do método. A gente sabe que às vezes colocar uma pílula combinada por uns 3 meses ajuda, colocar uma dose de estrogênio baixa, às vezes até nas doses de reposição, como 1 miligrama ajuda,
ou os anti-inflamatórios podem reduzir um pouquinho. O ácido tranexâmico, o efeito foi muito fugaz, muito pouco, então ainda é um desafio. Não temos muito como falar para vocês assim que existe uma solução, porque a gente ainda não tem uma solução tão certeira. Inclusive, a gente tem, como a Cida disse, eu coloco muito Implanon, mas especialmente quando eu estava na preceptoria da residência lá do Mandaki, eu punha muito com os residentes, e a gente via que tinham pacientes, às vezes, que ficavam o primeiro ano sangrando tanto que a gente não conseguia nem colocar a ideia do uso do estrogênio por um período, que a gente punha muito em paciente adolescente, e aí a paciente adolescente acaba não tendo contraindicação. Por quê? Porque ela colocou o Implanon justamente para não se preocupar em tomar remédio, né? Então entra também nessa outra questão dela ficar preocupada com, eu não queria tomar remédio, agora eu vou ter que tomar. Então é um grande problema. A nossa sorte, vamos falar assim, é que apesar de ter muito esse efeito colateral, ainda a maioria das pacientes se adaptam muito bem. Não é assim, nossa, 90% delas vão ter. Não, elas se adaptam bem e conseguem passar bem por esse período, porque o sangramento não é tão dramático assim. É uma minoria que é dramático. Acho que o principal é a orientação, né, Carol? Falar Com que ela certeza. vai ter. E aí ela vai entender e vai aceitar, porque senão ela começa a ter um ciclo irregular, ela vem para tirar o Implanon, o DIU, o de hormonal, o que for. Então a gente precisa orientar. Isso Para vai qualquer acontecer provavelmente por um período e vai passar. E tem mulheres que, com qualquer contraceptivo, não vão se adaptar. E aí tá nosso acolher de novo, rediscutir e mudar o método, né? Acho que isso é o mais importante. A gente sempre está aberto para que ela nos procure e troque o método. A Maíla fez uma pergunta que eu acho que ela mesma respondeu depois. As taxas de expulsão de DIU no pós-parto imediato são mais altas? Mas entre risco e benefício e janela de oportunidade de contracepção, talvez seja um momento oportuno. É isso que a gente pensa. Tá, Maíla? A gente sabe que a expulsão tende a ser mais alta, né? Porque a gente tem loqueação, tem dilatação, mas é um momento, muitas vezes, que você vai estar com aquela mulher pensando na contracepção. A gente sabe que não é todo marido que respeita o período puerperal, né? A gente também tem esse problema com as nossas mulheres, infelizmente. Então, é um momento em que a gente deveria ofertar para todas. Eu acho que a gente teria que ter como um planejamento, né? A gente está ofertando em Planon, mas por que não ofertar algum tipo de contracepção dentro dos hospitais, né? Quando ela está conosco, que ela se permite se permite, entre aspas, até internada, porque a gente sabe que ela é interna, ela já está pensando nos filhos que estão em casa, muitas vezes ela quer ir de alta, mas pelo menos a gente tem ela ali mais na nossa mão para que a gente consiga tá utilizando desses métodos contraceptivos e muitas vezes a gente não consegue. Realmente a taxa é um Desculpa. pouquinho maior, mas vale a pena. Pode chegar, levando aí 4 semanas, até 30% de chance de expulsão por causa da involução uterina, né, Cida? Mas realmente, pensando na janela de oportunidade, como a gente pode falar, acho que é um método ainda que vale muito a pena a gente colocar em prática. O Rafael fez uma pergunta: quais são os critérios que as equipes de APS devem usar para indicar a uma mulher não gestante que vem à unidade para discutir estratégias de planejamento familiar? Há perfis específicos que as equipes devem buscar ativamente? Bom, os critérios para a gente pensar para indicar o método não tem um critério específico, né? A paciente, isso daí é sempre muito compartilhado com a paciente. Agora, que a equipe precisa buscar ativamente, acho que depende muito da vulnerabilidade, né? Eu acho que a gente sempre vai jogar em cima disso. Pacientes jovens, famílias que você vê que já têm, porque tem algumas famílias que já vêm com um histórico de gestação na adolescência, por exemplo, ou com alguma vulnerabilidade de parte de saúde emocional. Então, acho que a gente tem que ir atrás desse perfil. Às vezes, pacientes que procuravam muito, sabe que tem até situações interessantes que eu mesma passei, de pacientes que procuravam a mim no SUS para fazer contracepção, a pedido até das escolas, porque eram crianças autistas, ou de repente crianças que tinham algum tipo de paralisia, alguma alteração, e que esse período menstrual era muito dramático, só que a família não conseguia ter esse insight.
e tinha pelas equipes que faziam, às vezes da escola, ou o pessoal de saúde da família que trabalhava e levava. Então, eu acho que realmente, eu acho que pensar no público mais vulnerável, que acaba, por falta de informação, de tempo, alguma coisa, não conseguindo ir por si só atrás dessa atuação em método contraceptivo. E sempre, né, que a gente atende uma consulta ginecológica, perguntar sobre contracepção. E quando a paciente fala que não usa, eu sempre pergunto: se você está querendo engravidar? É, E muitas vezes, né, Carol, a resposta é não. uhum, Mas se a gente não. E aí eu já puxo essa paciente para a discussão de contraceptivo. Então, se a gente não pergunta, às vezes a gente vai perder esse momento que a gente poderia estar orientando um método contraceptivo mais seguro para ela. sim. Tem mais uma pergunta aqui, Carol. Da Jaqueline, o que você não pode fazer após colocar em Planon e quais os pontos negativos? Na verdade, após a inserção do implanon, não tem nada que não possa fazer. O que a gente orienta geralmente, eu particularmente gosto muito de fazer o enfaixamento que está como orientação dentro da bula do implanon, para diminuir o hematoma, tá? O que pode ter um pouquinho de cuidado com dor local, que a gente precisa fazer medicação para dor, mas não tem contraindicação nada. E eu, claro, peço para evitar atividade física intensa naquele dia nos membros superiores. Mas normal, tanto que a gente coloca no puerpério imediato, ela continua com os cuidados normal, com o bebezinho, sem nenhuma intercorrência nem nada. O que pode acontecer um pouco mais é um hematominha mais chato. Isso é o maior risco que a gente tem, mas ele não tem nenhuma contraindicação do que precisa fazer. E eu acho que o ponto negativo mais chato do implanon, de fato, é essa coisa do sangramento. Porque de resto, se a gente for pegar na literatura, ele não tem evidência de nada. Vai ter paciente que queixa de ganho de peso, de edema, vai, mas não é teoricamente algo comprovado. A gente vê pela literatura que ele não tem uma incidência de ganho de peso importante, e o principal ponto que leva à descontinuidade que a gente vê é esse sangramento irregular. Mas menos em puérpera, justamente acho que é por causa do período da loqueação. Ela já sabe que ela vai sangrar. E ela tem tanta coisa para se preocupar que eu acho que isso incomoda menos do que uma paciente que foi procurar um método eficaz e não tem gestação, não teve puerpério, não tem nada. A pergunta da Lucimara: esses métodos com hormônios têm relação com incidência de câncer de ovário ou outros tipos de câncer? Na verdade, a maioria deles não, quase todos não. O ovário, ao contrário, o ovário é até interessante, porque ele tem um fator de proteção para câncer de ovário, né? Ele ajuda a diminuir o risco de câncer de ovário. O endométrio também reduz, porque você tem uma hiperplasia menor do endométrio em uso de métodos contraceptivos, então ele tem uma eficácia bacana de proteção. Ainda tem algumas literaturas que discutem sobre colo de útero, por causa da exposição da junção escamocolunar ao vírus do HPV. Então, ainda tem aquela coisinha que o pessoal fica mais temerário, mas é uma estatística muito baixa, muito assim, frágil. E existe um pequeno risco para alguns perfis de pacientes, que é o que mais eles se preocupam, relacionado a câncer de mama, mas também é tudo muito frágil. Então, a resposta, na verdade, é não. Não existe nada forte na literatura que fale que contraceptivo aumenta, de fato, o risco de algum tipo de câncer. Mas a parte mais interessante é o fator protetor para câncer de ovário e de endométrio. Acho que isso é sempre muito bacana, até de contar para a paciente, para ela diminuir o medo que ela tem com isso, porque é um medo muito comum, né? E outra lenda que a gente tem que tirar da cabecinha delas, né? Aonde vai a menstruação quando não se menstrua? Muito. Elas acham que vão tudo para a cabeça, que não faz mal não menstruar. Isso é uma pergunta muito comum e é um tratamento muito comum da gente às vezes ter que lançar mão para algumas pacientes, principalmente as que têm dismenorreia importante. Uma coisa que a gente lança mão é de amenorreia para elas. E elas ficam às vezes muito preocupadas. São duas preocupações que elas têm, né? Para onde o sangue vai e como que eu vou saber se eu não vou estar grávida. Aí eu não saber se está grávida é tô fazendo o uso correto do método, né? E saber que a eficácia é alta. Agora, o do sangue é um clássico. De verdade, elas ficam muito preocupadas com isso. É, Deixa eu fazer mais. Tem mais pergunta aqui, gente. Quanto tempo da utilização do Implanon? Como se dá o acompanhamento da equipe pós-Implanon? Quais os cuidados são importantes após a inserção no apoio a essas usuárias? Na verdade, o Implanon hoje,
ainda pela Anvisa, ele é liberado por 3 anos de uso. Como eu disse, o FDA já está liberando para 5, muito provavelmente em breve isso vai chegar no nosso país também. Cuidados que a gente tem que fazer, cuidado de prescrição de qualquer método contraceptivo. Eu sempre tenho o hábito de pedir, como a gente sabe, todo método contraceptivo tem um período de adaptação mínimo, que vai de 1 a 3 meses. Então, eu geralmente peço para a paciente retornar nesse período, para a gente poder avaliar se ela está se adaptando bem, se ela está com padrão, principalmente o padrão de sangramento bom, se teve algum efeito colateral, que é muito difícil de ter com o Implanon, diferente de pílulas combinadas, que às vezes elas vêm com enxaqueca, muitas queixas, às vezes mais mastalgia, pode até ter um pouquinho com o Implanon, porque é um método progestágeno, né? Aí eu peço para a gente acompanhar em 3 meses, depois consultas habituais, se ela estiver se adaptando bem. Isso eu acabo individualizando muito para cada paciente. Mas não tem nenhuma coisa específica do Implanon. É como uma consulta de contracepção utilizando qualquer um dos métodos. A Aurilívia fez uma outra pergunta, né, que é uma dúvida nossa também, tá, Aurilívia? A gente também trabalha no SUS. Quando a gente vai ter disponibilização do Implanon para as nossas pacientes que nos procuram, tá? Às vezes a gente tem aqui em São Paulo, eu não sei a realidade de vocês, às vezes a gente não tem, e a gente fica nessa briga de querer disponibilizar com mais frequência, tá? Existe o projeto do Ministério de estar disponibilizando isso para nós com mais, uma demanda maior, mas isso ainda está sendo implementado, então a gente espera que logo, logo a gente tenha esse Implanon para acesso mais fácil, tanto nos hospitais como nas unidades básicas de saúde. Deixa eu ver, tem mais pergunta. A Andrea falou que outro questionamento é medo de ficar louca, né? Porque o sangue sobe para a cabeça e elas acham que isso pode afetar. Então, Verdade. cabe a nós de estar esclarecendo essas dúvidas, né? Tem uma pergunta interessante da Priscila, né? Contracepção com epilepsia. Então, ela está perguntando do Implanon, e a gente sabe que isso daí também tem a gente precisa pensar nisso quando a gente tem as pacientes utilizando métodos combinados. O caso da pergunta específica dela, que ela fala da fenitoína, existem 2 vertentes, né? A OMS, ela é categoria 2 para qualquer tipo de medicamento sendo utilizado em epilepsia e o Implanon. Então, categoria 2 é seguro, pode usar tranquilo. Porém, a bula do Implanon traz uma vírgula, mas não para a fenitoína. A bula do Implanon, ela traz ali, por causa da ação da própria medicação, um adendo sobre a carbamazepina, apesar da Organização Mundial de Saúde não trazer. A OMS não coloca a carbamazepina como algo que mostre diminuição do efeito do Implanon. A bula traz que pode ter uma diminuição sensível do efeito do Implanon, assim como antirretrovirais, né? E em relação ao antibiótico, que tem uma pergunta ali também, é como nos contraceptivos habituais, seria mais a rifampicina o nosso maior problema. Antibióticos de uso habitual não tem nenhum tipo de efeito colateral, de diminuição da eficácia. Mas uma pergunta que eu sempre jogava, principalmente na população HIV positivo, não para paciente, mas para os nossos, o ácido valproico entra na mesma linha, tá? Ele também não entra com problema porque é só progestágeno, não é estrogênio. A gente acaba entrando naquela pergunta, a eficácia do Implanon é tão boa, que é de 0,5%, que se eu estiver usando os inibidores da transcriptase, por exemplo, que tem evidência que diminui um pouco a eficácia pela bula, ou até a própria carbamazepina, será que não continua sendo um método muito seguro para aquela paciente? Isso é uma questão que eu sempre me perguntei. É claro que não tem essa resposta na literatura, tá, gente? Nem na bula. Mas como é um método muito seguro, muitas das vezes ainda vale a pena você colocar, até porque você tem o respaldo da OMS como método seguro para essas pacientes. Então, a princípio, se a gente for pensar na Organização Mundial de Saúde, são métodos seguros tanto para pacientes epiléticas ou tomando antibióticos. Se ela tiver que fazer um tratamento que use rifampicina, ou às vezes, quando elas usam algum tratamento de HIV, o que a gente orienta para ter menos risco é fazer a troca do método do tratamento dos antirretrovirais. Tem muito pessoal que faz isso, tá? Que indica o Implanon e depois faz a troca do antirretroviral dessa paciente. E em relação ao antibiótico, no período usa método contraceptivo adicional.
Que eu acho que é o grande momento também para a gente estar discutindo isso com essa mulher, né? Por Sim, que não associar o preservativo, pensando inclusive em IST? Então, a gente com estaria certeza. utilizando contracepção, dois métodos contraceptivos e o preservativo como também, né, não só como para evitar a gestação, mas também para evitar IST, que eu acho que é uma abordagem que a gente precisa também fazer com as nossas mulheres, né? Com certeza. Eu acho que é uma discussão meio árdua para ser feita, né, Carol? A gente sabe que isso causa um pouco de Alguns probleminha. desconforto, mas se a gente, como profissional de saúde, não começar a abordar isso com as nossas mulheres, com as nossas mulheres, não só mulheres, né, mas todos que nos procuram, a gente também está falhando um pouco no nosso processo educativo, porque a gente sabe que a gente vê isso com certa frequência, tanto a nossa chance de tratamento, né? A nossa falha de tratamento de sífilis pelo parceiro não É, tratado, né? A gente sabe que isso é uma realidade extremamente triste no nosso país, que a gente vê as mulheres gestantes com sífilis fazendo tratamento, risco de sífilis congênita, esse marido se recusando a tratar e ela se recontaminando. Então, é um momento também para a gente abrir esse tipo de discussão com elas. com certeza. E eu sempre, quando falo de camisinha, uma coisa que você puxou legal agora, Cida, é que eles não lembram da existência da camisinha feminina. Então, é muito interessante também a gente orientar a paciente que se ela tiver alguma resistência do parceiro, alguma coisa, que ela também tem uma forma dela fazer essa proteção com ela e a gente ensinar, porque ainda tem muita mulher que não sabe nem da existência dela, né? E a gente ensinar o uso, mostrar como faz, isso daí eu tenho uma experiência pequena, claro, com algumas pacientes que eu converso, e elas ficam, algumas até admiradas, falando, nossa, doutora, é verdade, eu tenho essa possibilidade, né? Que traz uma liberdade para a paciente, para a mulher ter essa possibilidade dela também se proteger com a camisinha. Tem uma pergunta do Monjaro, Sim. Carol. Você já tem alguma coisa a respeito de Monjaro interromper a ação do Implanon? Até o momento, pelo que eu já li, já estudei sobre o Monjaro, não. O Monjaro, o maior vilão é os métodos contraceptivos orais mesmo, porque qual é o problema do Monjaro? Ele diminui a motilidade gástrica, então, como demora para ter a sua digestão, ele modifica a absorção do medicamento. Então, medicamentos que não têm absorção gástrica, teoricamente, ele não traz nenhum problema. Tanto que é uma das coisas, paciente que toma Monjaro, a gente troca por qualquer método que não seja via oral. A critério da paciente, pode ser o anel, pode ser o adesivo, pode ser o injetável mensal, trimestral e inclusive os LARCs, tanto os DIUs quanto o Implanon. Mais alguma pergunta, pessoal? Todo mundo ficou tímido de novo, Carol. Foi. Eu Carol, acho quer que falar? passou a da Priscila aí, Cida, Desculpa, do Priscila. ácido valproico. Ó. Carol Ah, respondeu não, quando ela Ah, estava então respondendo. desculpe. é que eu li e já respondi. Por isso que a gente acabou, a Carol respondeu junto com a Felitoína. Rafa quer colocar alguma coisa? Susan? Eu acho que Então eu vou só fazer uma provocação, já que você me é, chamou. E o papel dos sabia? rapazes nesse planejamento aí? Como é que a gente consegue lidar com essa resistência toda? Olha, Isso. Esse é mais difícil, viu? Pelo que a gente tem de experiência em hospitais com essas mulheres, o homem ainda tem muita refratariedade da vasectomia, que é uma cirurgia muito mais simples, de recuperação muito mais rápida, mas que o homem, hoje acho que já até aceita mais, mas ainda há muita dificuldade, né? Eles não querem usar camisinha e eles não querem fazer vasectomia. Então, normalmente o que a gente observa no dia a dia dessas mulheres que nos procuram é que a responsabilidade contraceptiva acaba caindo na responsabilidade dela. é. Essa acho que é a experiência que a Carol deve ter também. Carol, quer Eu falar? tenho tanto que foi legal isso daí que ele falou, que eu trouxe sem querer também, né? Falando da camisinha feminina.
Porque a gente acaba mostrando para a paciente justamente por essa resistência que tem alguns homens, alguns parceiros que têm a resistência do uso da camisinha masculina. Vasectomia é triste o que eu vou falar, mas ainda existe muita lenda dos homens acreditarem que eles vão ficar impotentes depois da vasectomia, o que todo mundo aqui sabe que não tem nenhuma evidência, não tem por que pensar nisso, ou alguns pensam que vão deixar de ter prazer porque não vai ter mais espermatozoide na ejaculação. Então, tem tantos mitos, e os homens, de uma forma geral, é claro que a gente nunca pode generalizar, mas muitos deles também não procuram o serviço de saúde para tirar suas dúvidas. Diferente das mulheres, né? A gente, qualquer dúvida, corre para tentar sanar. Os homens não. Então, eles acabam ficando com essas barreiras que são místicas, muitas vezes, e não vão atrás de tentar tirar. E aí a gente acaba tendo muita importância nesse papel. Tem alguns que, quando a gente chama para conversar, eles vão, tá? Vão e são muito legais e a gente consegue conversar bastante. Agora, tem outros que são muito resistentes ainda, infelizmente. Então, a gente tem. É um probleminha que a gente enfrenta, com certeza. E a importância de trazer esse parceiro também, né, Rafa, para a discussão de toda essa gestação, né? A gente está falando de gestação, quanto é importante quando o parceiro vem, né? Quando a gente consegue falar a respeito de tabagismo, porque você quer convencer a gestante a parar de fumar, mas o marido fuma, e ela mesmo fala, ai, mas doutora, eu chego e sinto o cheiro de cigarro e fica difícil. Ou a gente está tentando trazê-la para uma dieta porque ela é mais diabética, e o marido chega com pizza em casa. Então, como essa orientação, né, e trazer esse parceiro para perto, ele vai nos ajudar. Eu vejo que quando o marido, às vezes, as minhas pacientes, né, alto risco ficam internadas, que eu tenho a oportunidade de estar conversando com esses maridos, porque eles ficam, às vezes, mais tempo com elas, principalmente de manhã, quando eu chego, né, às vezes não saíram para trabalhar, e a importância da gente tirar as dúvidas deles e pedir para eles ajudarem. Eu sempre falo para eles, né? A gente está cuidando dela aqui, e agora a responsabilidade de cuidar dela em casa é sua também. Então, de falar da importância da dieta, então ele tem que contribuir, porque senão não adianta. E nessa parte da contracepção, ele tem também a parte de responsabilidade dele, né? Então a gente precisa, muitas vezes, como a Carol falou, ele fica acreditando no que os amigos falam, e aí ele fala que ele vai fazer vasectomia na roda de amigos, já começa as piadas, e aí ele já, né, dá um passo para trás. Então a gente, ó, a Valdete diz que está tendo uma boa procura para vasectomia. A gente tem visto que isso está melhorando, né? Acho que é o que a Valdete está trazendo. Mas a gente ainda tem essa refratariedade, desse parceiro fazer a contracepção. Hoje eles têm mais facilidade de informação. Então, a gente está vendo um pouquinho dessa reversão, mas ainda é um tabu mesmo, tem razão. Ah, e uma coisa importante também que a gente já ouviu, né, Carol? A mulher, no dia que ela não pode tomar o contraceptivo, ela dá para o marido, tá bom? A gente tem que Ah, falar já, que isso não funciona. já vi colocar no filtro de barro a pílula. Não dá certo, gente. Tem uma pergunta aqui, Cida, que eu achei legal da gente comentar, que tá falando da Priscila, né? Se o implanon tem impacto na densidade mineral óssea. Não, não tem. Na verdade, ele não tem nenhum impacto negativo nem positivo, ele não muda em nada a densidade mineral óssea, diferente da injeção trimestral, tá? O acetato de medroxiprogesterona em pacientes adolescentes tem sim evidência de redução do impacto da massa óssea, que por ser em pacientes jovens é revertido muito rapidamente após a parada da medicação, claro, se você puder parar, mas o Implanon não, o Implanon não tem esse problema. Foi bem interessante essa pergunta, porque às vezes é uma dúvida que muita gente fica. Bom, se a gente não tiver outras perguntas, acho que a gente pode encaminhar aí para as palavras finais de vocês aí, Cida e Ana. Queria agradecer demais a participação de vocês aqui, acho que esclareceram muitas dúvidas. Queria saudar aqui que achei legal da gente já ver aqui a pergunta da Valdé de Cabo Frio. Cabo Frio é uma cidade que entrou recente com a gente aqui no projeto, começaram, né? O pessoal do Rio de Janeiro entrou esse ano aqui na planificação. Então, legal de já vê-las aí participando do nosso encontro por aqui. Tá? Queria agradecer demais. A gente teve aí
no pico aqui, 92 pessoas participando do encontro com a gente, foi um volume bastante grande aí. A gente imagina 92 pessoas sentadas numa sala, né, para reunir, para discutir planejamento familiar. É Legal. difícil, né? E conseguir reunir pessoas de tantos lugares diferentes, como a gente viu aqui, ó, tinha Goiás, tinha Rio, tinha Maranhão, né? Pessoal de São Paulo. Tá bem diverso o grupo aqui, maravilhoso ter essa presença aqui de vocês, tá? Então, queria passar aí para você, aí, Cida, e para Carol, para a palavrinha final, então. Bem, queria agradecer a Carol por ter vindo nesse bate-papo. Queria agradecer a todo mundo que participou e convidá-los a discutir isso no dia a dia, nos nossos atendimentos, né? Trazer essa mulher para a discussão da contracepção, tirar os medos, e sempre adequar o que é melhor para ela e não o que a gente acha melhor. Eu acho que isso é um ponto importante. Não adianta você achar que é o melhor método contraceptivo se ela tem, depois de todas as suas orientações, ela tem ressalva de usar. Então, a gente tem que ofertar várias opções e ver o que que ela, né? Não estou dizendo, logicamente, no puerpério a gente fica mais restrita, porque a gente precisa usar métodos com progestagênio, mas no nosso dia a dia, ofertar para ela o que que ela quer, o que ela gosta, o que ela tem medo. Tem mulher que não quer parar de menstruar, e aí a gente tem que fornecer um contraceptivo que mantenha o ciclo menstrual, porque, como a Carol falou, ela se sente mais segura, porque ela sabe que ela não está grávida. Mas a gente tem que discutir que se ela usa esse método de forma adequada, a chance de gravidez é mínima. O problema que a gente tem são as não utilizações, os esquecimentos, o dar para o parceiro, dar, colocar no filtro, né, Cá? Sim. Então, a gente tem essas dificuldades. Então, eu queria agradecer muito a todos vocês que ficaram aqui com a gente. Vamos abrir essas discussões agora no dia a dia de vocês, né? E dar a oportunidade para essa mulher também discutir e optar por que ela deseja. Eu acho que é isso que a gente sempre tem que ter em mente, o que ela quer e não o que a gente quer. Carol? Pessoal, eu também quero agradecer a oportunidade que me deram de estar aqui com vocês nessa tarde. Achei muito gostoso. Eu acho que esses bate-papos assim informais são muito enriquecedores, porque a gente consegue entender, né, o que fica de dúvida na cabeça das pessoas. A gente também acaba se perguntando muita coisa nessas reuniões. Então é muito legal. Vocês estão de parabéns com essa iniciativa. Eu fiquei muito animada de estar aqui. E quero que vocês saibam que, se precisarem da minha ajuda, eu estou à disposição sempre, porque foi muito, muito gratificante estar com vocês. Obrigada mesmo pela oportunidade. A gente que agradece vocês duas, viu, da oportunidade de compartilharem um pouquinho desses conhecimentos aqui para tantos territórios, né, pessoas de unidades diferentes, podem ter certeza aí que tem um impacto muito grande, né, para a população que é atendida aí nas unidades das pessoas que têm participado aqui dos encontros. Só para reforçar, então, quem não viu ali no chat, a gente deixou o link da lista de presença, tá bom? Então assinem lá a presença para poder, né, fazer jus aí depois da certificação do conjunto dos encontros e também receber o certificado de participação específico deste nosso momento aqui, tá? Ele chega em alguns dias direto no e-mail que vocês estão cadastrando. Então, tomem aí bastante cuidado na hora de escrever o e-mail para não errar. A gente deixou também no chat o endereço do nosso site. Esses encontros vão estar todos em vídeo também salvos lá no nosso site para vocês acessarem posteriormente. E sempre que a Cida tiver aí também algum outro materialzinho, alguma outra dica para complementar aqui o conhecimento que a gente trocou no encontro, a gente também pode carregar lá no site para vocês, tá bom? E a gente também deixou uma imagem que tem as datas e os temas dos próximos encontros para vocês se organizarem. A gente também vai mandar para o e-mail de todo mundo que participou do encontro anterior e desse encontro o lembrete aí do convite do próximo encontro que a gente vai ter aí no próximo mês, tá bom? Obrigado aí pela presença de vocês, pela participação aí da Cida e da Carol e até a próxima, tá bom? Um Muito abraço, até obrigada, mais. pessoal.